O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu para que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram, e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram as 2 barcas, a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: Não tenhas medo. De hoje em diante tu serás pescador de homens. Então levaram as barcas para a margem, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, o mês de setembro é celebrado aqui no Brasil como o mês da Bíblia. Justamente porque a Igreja quer dar um destaque à Palavra de Deus, publicada, escrita nas Sagradas Escrituras. Como é importante a Palavra de Deus na nossa vida. Como é importante a Palavra de Deus na vida de nossas famílias, de nossas comunidades e do mundo inteiro. O nosso mundo precisa da luz salvífica que nos vem da Palavra de Deus. E nós bendizemos a Deus porque Padre Jonas Abib, ele nos dá o testemunho de um homem que dia após dia cultiva esse amor à Palavra de Deus. Antes ainda da Canção Nova como comunidade existir, Padre Jonas já tinha essa preocupação de cultivar essa intimidade com a Palavra de Deus, de se deixar iluminar pela Palavra de Deus. E por isso, de uma forma inspirada, ele criou um método de leitura espiritual da Palavra de Deus. A Bíblia foi escrita para você e que depois gerou o livro A Bíblia no Meu Dia a Dia. A família Canção Nova procura, dia após dia, fazer o seu diário espiritual como uma forma de cultivar essa comunhão com a Palavra de Deus. Uma forma de deixar-se iluminar pela Palavra de Deus, para que realmente possamos ser no mundo homens e mulheres da Palavra, homens e mulheres que testemunham a Palavra de Deus. Jesus é a Palavra encarnada do Pai, é o Verbo de Deus que se fez carne.
E como nós ouvimos no Evangelho, quando por muitas vezes ele ensinava a palavra de Deus, o seu ensinamento era tão prodigioso que ele atraía as multidões para si. Como nós ouvimos no Evangelho há pouco proclamado, Jesus estava na margem do lago de Genezaré, que é o mar da Galileia, e a multidão apertava-se a seu redor para ouvir a palavra de Deus. Que assim seja para todos nós, que nós tenhamos esse interesse, esse prazer de colocar-se à escuta da palavra de Jesus, de realmente beber desta fonte da graça de Deus, desta fonte da salvação, que é o Verbo encarnado, a palavra de Deus encarnada, Jesus Cristo. Jesus, ele veio para comunicar esta palavra de salvação, porque ele é a palavra eterna do Pai. São Lucas nos narra a pesca milagrosa, onde Jesus convida Simão Pedro a confiar, a dar crédito à palavra de Jesus. Por isso, Jesus pede a Simão que ele avançasse para águas mais profundas, que Simão lançasse novamente as redes para a pesca. Simão obedece ao pedido de Jesus. Portanto, ele demonstra confiança na palavra do Senhor. Isso aqui é importante para todos nós. Até que ponto também no dia a dia nós confiamos na palavra de Jesus? Até que ponto no dia a dia nós arriscamos nossa vida? Nós confiamos nossas escolhas à vontade de Deus expressa na palavra de Jesus. Até que ponto, de fato, os ensinamentos de Jesus são para nós um farol, uma indicação do caminho que devemos trilhar. Até que ponto? Simão confiou. Simão jogou a rede. Simão pescou. Depois dessa experiência de confiança na palavra de Jesus, provando, portanto, na sua vida o milagre desta pesca tão abundante, Simão faz a experiência do arrependimento. Ele atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou pecador. A palavra de Deus, ela tem essa força de despertar também em nossos corações o arrependimento dos nossos pecados. Quando nós cultivamos essa comunhão com a palavra de Deus, nós também experimentamos a vontade de renunciar ao mal, de renunciar ao pecado. Depois, a palavra de Deus, ela também tem a força de provocar em nós um chamado. Jesus, Verbo de Deus encarnado, se volta para Simão e o chama. Não tenhas medo. De hoje em diante, tu serás pescador de homens. A palavra de Deus, ela tem esse poder de provocar, de nos chamar ao discipulado missionário de Jesus Cristo. Uma vez que nós comungamos a palavra de Deus em nosso coração, é certo
que nós nos sentiremos impulsionados ao discipulado missionário de Jesus Cristo. A palavra de Deus, uma vez que ela penetra nossa mente, o nosso coração, uma vez que nós acolhemos na fé os ensinamentos de Jesus, a palavra de Deus, ela nos dá a graça de levar uma vida digna do Senhor. Como nós ouvimos na primeira leitura, nesse trecho da carta de São Paulo aos Colossenses. São Paulo diz de forma muito clara: deveis levar uma vida digna do Senhor, para lhe serdes agradáveis em tudo. Quando nós acolhemos a palavra de Deus, ela nos dá essa graça de uma conversão contínua para o amor de Deus, para o amor ao próximo, uma conversão contínua, de modo que nós levamos uma vida digna do Senhor, de modo que nós nos tornamos agradáveis a Deus. Aproveitemos, irmãos e irmãs, do mês da Bíblia, do mês de setembro. Aproveitemos do ensinamento de nosso pai fundador, Monsenhor Jonas Abib, nessa preparação para o jubileu do batismo, o jubileu de ouro do seu batismo no Espírito Santo, para que nos tornemos mais íntimos da palavra de Deus, para que deixemos que nossos pensamentos, nossas decisões de vida familiar, de trabalho, de estudos, que tudo isso seja impregnado, iluminado da palavra de Deus. Vamos pedir ao Senhor nessa Eucaristia que, pela graça do seu corpo e do seu sangue, nos tornemos testemunhas da palavra de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.